Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 25 de janeiro de 2024, exatamente às 8 horas, oportunidade na qual deveremos julgar 31 feitos, além dos 11 já finalizados no dia 22, através de julgamento virtual. Cumprimentos de Bardô Glauber Rego, Dr. Ricardo Tinoco e o Dr. Anísio Marinho, primeiro Procurador de Justiça, aqui hoje representando o Ministério Público. De igual forma, eu cumprimento a todos os causídicos presentes e por videoconferência, na pessoa do Dr. Rubens Matias. Estendo os cumprimentos ao senhor Leonardo Medeiros Júnior, assessor do NAEP junto à presidência, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários, colaboradores, além dos policiais militares Sargento Vieira e Sargento Mendes, lotados no Gabinete de Segurança Institucional, hoje responsáveis pela nossa segurança. Leitura e discussão da ata anterior, eu aprovo, de Bardô Glauber Rego, Dr. Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Aprovado. Expediente, senhora Raíssa Nunes. Não há, excelência. Indicações de proposta, a presidência não tem nenhuma. Consultas de Bardô Glauber Rego. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu tenho uma proposição, um voto de pesar, em razão do falecimento do senhor José de Paula Saldanha, senhor Zito, bastante respeitado aí na nossa sociedade, que nos deixou aí em razão de um infarto. Ele que é pai do secretário de Agricultura. Então eu faço essa proposição aí, um voto de pesar, e que seja aí a família comunicada aí e a nossa solidariedade. Pois, eu aprovo, doutor. Também, senhor presidente. Mais algum, excelência? Gostaria de me associar, excelência. Da associação de mais alguma, excelência? Doutor Ricardo Tinoco, indicações de proposta. Não tenho, não, senhor presidente. Doutor Anísio Marinho, primeiro Procurador de Justiça. Obrigado, excelência. Sem comunicação. Pois não, excelência. Leitura de acordo eu não tenho. Demais colegas de Bardô Glauber. Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também não, senhor presidente. Pois não. Passamos à ordem jurisdicional. Com julgamento dos feitos com pedido de sustentação oral e demais processos apresentados em mesa na hora regimental. O primeiro é da minha relatoria, habeas corpus 0800-241-69-2024, impetando Dr. Rubens Mateus de Souza Filho, pacientes Jaonderson Bandeira de Souza. O feito está em mesa. Dr. Rubens Matias dispõe de até 10 minutos para a sustentação oral. Bom dia, excelentíssimo presidente. Qual o número, senhor presidente? Da ordem quando? É o 12, senhor. 12. Obrigado. Pois não. Bom dia, excelentíssimo presidente da Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho, eminente desembargador Glauber Rego, eminente juiz convocado Ricardo Tinoco. Trata-se de habeas corpus que tem como paciente o senhor Jaonderson Bandeira, que foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Excelência, é de conhecimento de todos que o habeas corpus ele não pode discutir autoria, tendo em vista que o objeto aqui ele não é possível essa dilação probatória. Mas é importante a gente entender o caso, porque o próprio artigo 312 do Código de Processo Penal diz, ele é bem claro, que deve haver indícios suficientes de autoria para configurar o comprometimento da ordem pública. Conforme narrativa do auto de prisão em flagrante, ou seja, não irei discutir o que é que aconteceu, mas o que está sendo narrado nos autos, os agentes eles estavam seguindo o senhor Jaonderson, que é o irmão do paciente. Esse Joerberson, ele estava com os entorpecentes, arremessou uma sacola com estes entorpecentes esses que tinham ziplock, tinham balança de precisão. Ele adentrou a sua residência e, chegando na residência, foram encontrados mais entorpecentes. De início, excelência,
dá para entender de plano que, de certa forma, haveria, por mais que seja frágil, o comprometimento da ordem pública. Mas precisa ser bem claro no sentido de que, em relação ao paciente, ele estava apenas na residência, mas ele não estava sozinho na residência. Conforme o auto de prisão em flagrante, estavam na residência o paciente, que é o Jaonderson, estava na residência o senhor Joerberson, que é o também preso, e a senhora Nicole e outros familiares. Mas os policiais, quando levaram para a delegacia para fazer o auto de prisão em flagrante, levou tão somente o senhor Jaonderson, que é o paciente, o seu irmão, que assumiu a droga, assumiu a propriedade da droga, assumiu a comercialização da droga, e a senhora Nicole, que também disse que o Jaonderson era o responsável pela comercialização da droga, e que eles estavam ali na residência tão somente por questão familiar. Mas, por incrível que pareça, a senhora Nicole, que disse na delegacia que tinha conhecimento do tráfico de drogas por parte do senhor Jaonderson, foi liberada. E o meu paciente, que é réu primário, bons antecedentes, foi colaborativo no auto de prisão em flagrante e foi decretado sua preventiva. Eu não estou discutindo aqui se ele é culpado ou inocente ou não. O que se discute aqui é que existe uma desproporcionalidade da medida preventiva, tendo em vista que tanto os elementos concretos nos autos, eles corroboram para a prisão preventiva, se for assim, de todos. Porque o que é que levou, quem ensejou essa discricionalidade desproporcional em decretar a prisão preventiva de uns e de outros, sendo que o contexto fático é o mesmo? E mais, no edito preventivo, a autoridade coautora disse que fundamentou o comprometimento da ordem pública em dois elementos. A ousadia inerente ao delito imputado ou flagranteado, ou seja, trata-se de uma fundamentação totalmente genérica. Fundamentação essa que, inclusive, o ministro supérfluo pertença, ele deixou bem claro que quando uma fundamentação serve para qualquer uma, ela não é fundamentação. E fundamentou também o decreto preventivo pela quantidade de entorpecentes. É por isso, Excelência, que eu vim aqui discutir o que está nos autos. O auto de prisão em flagrante deixou bem claro, não sou eu que estou dizendo, é o auto de prisão em flagrante, que disse que os entorpecentes foram encontrados com o irmão dele. Não foi encontrado nada com o meu paciente. Ele estava apenas na residência onde foram encontrados os entorpecentes. Ah, mas isso justifica, tendo em vista que o tráfico de drogas é um crime permanente. Então, que seja decretado também a prisão preventiva da senhora Nicole, tendo em vista que elas também estavam na residência. Veja que existe uma desproporcionalidade em escolher quem fica preso e quem fica solto. Nós estamos falando de um réu primário, bons antecedentes, colaborativo no auto de prisão em flagrantes. E, de certa forma, injustiçado em relação ao caso. Veja que nem a autoridade policial, nem muito menos o Ministério Público, disse que a droga pertencia ao paciente. Mas narra o auto de prisão em flagrante que os entorpecentes pertenciam ao seu irmão. E mais, a quantidade de drogas por si só, ela não é elemento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Eu cito aqui o habeas corpus de número 713/381 do Rio Grande do Norte, julgado pelo ministro Rogério Schietti em 2022, que em sede de liminar, ele revogou a prisão preventiva de um paciente, inclusive um caso que eu tive o prazer de trabalhar, em que ele foi apreendido com 40 quilos de haxixe, em que o ministro deixou bem claro que a quantidade de drogas por si só não comprova uma dedicação à atividade criminosa, restando desproporcional a imposição da prisão preventiva, principalmente quando não há sinais de que o réu integre a organização criminosa ou exerça a prática ilícita de forma habitual. Não ficou demonstrado qualquer tipo destes elementos para a prisão preventiva. A sua dedicação à atividade criminosa, a sua
participação em organização criminosa, mas ficou comprovado a atividade habitual, inclusive pelo depoimento da senhora Nicole, em relação ao seu outro irmão. Excelência, o que essa defesa pede é proporcionalidade na medida. Nós estamos falando de alguém que não foi apreendido com nada. Não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que estou criando isso. É os autos do auto de prisão em flagrante que diz isso. Mas tão somente por estar numa casa com seus familiares, em que foi encontrado entorpecente, ele foi levado junto. E até hoje permanece preso e os demais soltos. Que, no meu entender, é uma medida totalmente desproporcional, tendo em vista que houve uma seletividade aqui na escolha de quem seria preso ou não. É como entende a defesa, Excelência, pela revogação da prisão em flagrante. Agradecemos a Vossa Excelência, enquanto relator, disponibilizei o voto aos eminentes colegas e, resumidamente, na emenda digo o seguinte: Constitucional e Processual Penal, habeas corpus, tráfico de drogas e associação, artigo 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006. Pleito revogatório da prisão preventiva, pressuposto da constitutiva demonstrado quanto satis, encarceramento arrimado na garantia da ordem pública, perigo libertato evidenciado a partir da gravidade concreta dos delitos, considerável quantidade de entorpecente e de numerário fracionado, além de apetrecho a denotar a prática da narcotraficância na forma associativa. Referências pessoais por si só inaptas a ensejar permuta, por medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Precedentes: constrangimento ilegal não vislumbrado, ordem conhecida e denegada. E no demais, a discussão trazida por eminente advogado de respeito à própria produção de prova que será observada por ocasião da instrução. Já está anotado os votos do embargador Glauber Rego, do Dr. Ricardo Tinoco, acompanhando a relatoria, é isso? Confirma, Ratifico, senhor presidente. Pois não, então proclamo que a voto foi conhecida e denegada a unanimidade de votos. Agradeço ao Dr. Rubens pela presença. Exatamente. Faremos o julgamento em blocos, registrando tão somente o número 24 da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, onde consta a minha suspeição, não é? Vai ser adiado em razão de não ter havido tempo hábil para convocar um substituto. Não há nenhum pedido de parecer oral para o Ministério Público. O 4 é um pedido de adiamento, o advogado justificou a razão, eu estou deferindo. No demais, eu consulto os advogados com relação aos meus votos e mantenho as posições já externadas. Sim, senhor presidente. Advogado Glauber Rego, doutor Ricardo Também, Tinoco. senhor presidente. Pois não. Com relação aos votos do desembargador Glauber Rego, eu mantenho já os votos acompanhantes de Sua Excelência, doutor Ricardo. Eu também, senhor presidente. Nesse sentido. E com relação aos votos do doutor Ricardo Tinoco, do desembargador Glauber Rego, mantém. Ratifico, senhor presidente. Também ratifico os votos lançados e a proclamação nos termos do voto do relator. Não havendo mais nenhum processo em mesa, eu gostaria de registrar a presença em nosso plenário do doutor Leonardo Medeiros Júnior, hoje homenageado em nome de todos os servidores da casa. Merecida homenagem a Vossa Excelência, doutor Leonardo. Vossa Excelência enobrece esse tribunal. Bom, por fim, antes de encerrar a sessão, eu anuncio que a próxima ocorrerá dia 1º de fevereiro, no horário regulamentar, ok? Quinta-feira. 1º de fevereiro, eu estive observando, a pauta não está... Do dia 1º, não tinha nenhum processo aqui, deixa eu ver aqui. A sessão da segunda é finalizada, aí o que for de destaque vai para o dia primeiro. Mas mesmo aqueles que já têm um pedido de sustentação oral, eles não já vão? Hoje que a gente havia, porque tem um prazo. Certo. É. Aí hoje a gente havia tudo, já Ok? Ó, porque só para ficar claro, senhor presidente, tem aqui. Deixa eu ver aqui.
Tem Dia um prazo 19 é uma segunda? 19 é uma segunda? 19 de fevereiro. É uma segunda? É uma segunda. 26 também? Porque são virtuais. Aí só. Ah, então Aí as. estão com porta fechada. Ah, certo. Só passa presencial se houver pedido de destaque. Eu já sei. Tranquilo. Ok? Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.